Olá pessoal, mais um episódio da nossa playlist Ciência Espiritual por aqui. E hoje nós vamos ter a segunda parte da nossa análise do livro O Cérebro Espiritual, do Mario Beauregard, com a Denise O'Leary, uma explicação neurocientífica para a existência da alma. Já fizemos o primeiro episódio. E hoje vamos então para o segundo, em que vamos analisar a questão mística envolvendo esse livro. Vamos lá então. Muito bem, pessoal. Bom, então eu sugiro que quem não viu ainda o primeiro vídeo, né, assista ele. Ele está na tela final deste nosso episódio de hoje, facilita para vocês, né? De repente vou colocar também na descrição do vídeo, acho que fica mais fácil para vocês aí assistirem a primeira parte da análise desse livro para ficar, né, não ficar sem contexto coisas importantes que eu disse naquele episódio anterior. Então, assistam aquele. Se vocês não assistiram, depois voltem para esse vídeo aqui. Acho que é bem importante dar esse detalhe para vocês. Então, no primeiro vídeo nós analisamos muita coisa sobre a relação mente-cérebro, se é idêntico, se não é idêntico. Isso está tudo lá, gente. E de qual livro eu estou falando? Este aqui. O Cérebro Espiritual, escrito por Mario Beauregard, Dr. Mario Beauregard, e a jornalista Denise O'Leary, ambos canadenses. Né? Toda a implicação, né, do teísmo ou não teísmo envolvido neles aqui eu expliquei também, mas no final desse episódio de hoje eu vou dar mais uma pincelada na polêmica envolvendo ela, a coautora desta obra. Fiquem de olho aí que vai ser bem interessante. Mas, então, hoje eu analiso a partir do capítulo 6. São 10 capítulos, né? Eu analisei até o quinto no outro episódio. E o sexto se chama Para uma Ciência Não Materialista da Mente. O que eu acho muito interessante, uma ciência não materialista, uma neurociência espiritual, como eu até chamo ele, um neurocientista espiritual, né? Interessante é que ele começa com uma citação de Carl Sagan, o famoso Carl Sagan, dizendo o seguinte: minha premissa fundamental sobre o cérebro é que suas atividades, o que às vezes chamamos de mente, são consequência de sua anatomia e fisiologia e nada mais. Isso teria dito o Carl Sagan. Porém, o John Eccles e o Daniel Robinson escreveram o seguinte: encaramos o materialismo promissório como superstição sem fundamento racional. Quanto mais descobrimos sobre o cérebro, com mais clareza distinguimos os eventos cerebrais e os fenômenos mentais, e mais maravilhosos se tornam os eventos cerebrais e os fenômenos mentais. O materialismo promissório não passa de uma crença religiosa defendida por materialistas dogmáticos, que muitas vezes confundem religião com ciência. Aí, isso está dito por John Eccles e Daniel Robinson em The Wonder of Being Human. Né? A maravilha de ser um ser humano. Pode uma ciência da mente não materialista explicar melhor que uma materialista os fatos observados? Ele pergunta. O que seria uma ciência da mente não materialista? Uma ciência da mente espiritual, espiritualista, sistêmica, na minha opinião, acho que é até mais adequada, holística, como queiram, mas uma ciência da mente está em curso já, gente. Mas, né? Se nós usarmos o materialismo promissório, não vai se chegar a muitas respostas. Acho que isso está realmente muito claro, né? Com certeza. A visão da mente não materialista não é defensável apenas em termos filosóficos, mas crucial para aliviar algumas doenças psiquiátricas. Distúrbio obsessivo-compulsivo e fobias, por exemplo, em alguns casos são aliviados com mais eficácia se a mente reconhece e reorganiza os padrões cerebrais.
Não se pretende depreciar o papel das drogas, da terapia, nem de outras intervenções úteis, mas a mente acaba sendo o mais eficaz agente de mudança para o cérebro. Isso é bem interessante. Ele até faz uma análise do transtorno obsessivo compulsivo, dando várias questões técnicas ainda sobre isso, né, e tudo mais, para tentar chegar a uma justificativa disso que ele colocou aqui. Né? Porque ele diz que uma das coisas mais importantes no método que ele diz aqui, que se deve utilizar para essas questões, é que reconhecer que as mensagens cerebrais defeituosas, né, em vários casos, como no, que causa o comportamento obsessivo compulsivo, por exemplo, entender que essas mensagens não fazem parte do eu, são questões neurológicas, uma coisa, outra coisa, outra coisa. E em terapias em que o paciente tem total controle do processo, seriam mais úteis, digamos assim. Então é bem interessante nesse sentido. Né? Vamos ver o que mais que ele vai colocando nesse capítulo. Mude a mente que o cérebro mudará. Sim, mas tem todo um processo para mudar a mente. Existem processos não gratiluz para mudar a mente, né? Tipo, mude sua vibração e tudo muda. Não é bem assim, né, gente? Tem. A meditação é um processo. A contemplação é outro processo. Mantras, orações são outros processos, mas é um processo contínuo. Não essa mera positividade gratiluz que tem por aí. Não tem nada a ver com isso, né? Mas ele até tem algumas citações sobre isso, né? De que acreditar pode fazer acontecer, mas se vai, aí é uma outra questão, né, gente? Então, tem a questão do efeito placebo, do efeito nocebo também, que ele cita bastante, né? O efeito placebo, que quer dizer vou fazer o bem, é aquele efeito, por exemplo, que em muitos casos se confirmou já em experiências científicas, se você dá um remedinho só de açúcar para uma pessoa, ela achando que aquilo é uma determinada medicação, ela tem um efeito. O cérebro dela, por exemplo, acaba com a dor de cabeça ou alguma outra coisa, como se ela tivesse tomado um analgésico, por exemplo. Mas também existe o chamado efeito nocebo, que é vou causar dano ou mal, que é se a pessoa acha que vai fazer mal, faz. Então, os dois são um problema, mas podem ser usados positivamente também dentro da medicina. Então, ele fala de várias questões relativas a isso na medicina e é bem interessante também. Né? E é isso que, para interpretar vários estudos da interação mente com o cérebro, tem uma hipótese que ele considera muito, que é a da tradução psiconeural, que é uma hipótese que postula que a mente, que é o mundo psicológico, a perspectiva da primeira pessoa, né, o eu, e o cérebro, que faz parte do chamado mundo material, que é a perspectiva da terceira pessoa, representam dois domínios diferentes em termos epistemológicos que podem interagir porque são aspectos complementares da mesma realidade transcendental. Ele está bem dentro do que eu estava falando antes. A hipótese da tradução psiconeural reconhece que os processos mentais, tais como vontades, metas, emoções, desejos e crenças, são neuralmente demonstrados por exemplos no cérebro, mas afirma que não são idênticos nem podem ser reduzidos a processos neuroelétricos e neuroquímicos. Na verdade, os processos mentais que não são passíveis de localização no cérebro não podem ser eliminados. O motivo de não ser possível localizar os processos mentais dentro do cérebro é o fato de não haver nenhuma maneira de apreender os pensamentos apenas pelo estudo da atividade dos neurônios. Esse é um detalhe muito importante. O problema é semelhante ao de tentar determinar o sentido de mensagens em uma língua desconhecida, pensamentos, apenas pelo exame de seu sistema de escrita, neurônios. Seria necessária uma pedra de Rosetta para compará-las com o sistema de escrita de uma língua conhecida, mas não existe tal pedra e, portanto, é impossível qualquer comparação. Eu acho bem interessante, né? Muito interessante mesmo, nesse sentido. Bom, ele diz ainda aqui, em minha opinião, as realizações éticas
resultam do contato com uma realidade transcendental por trás do universo e não apenas da multiplicação de neurônios no córtex pré-frontal do cérebro humano. Não se sabe com clareza se por si mesmos os neurônios desenvolveriam algum sistema ético. Quando você vai falar de como a ética nasceu, né, dentro do ser humano, se, digamos, o materialismo compulsório tem razão sobre mente e consciência. Então, o que gerou a moral, a ética no final da história, né? Não faria sentido. Ele diz que talvez alguma coisa transcendental, ou que eu falaria de consciência primordial, que talvez nos demonstre isso. Não é uma ditação moral doutrinária como fazem as religiões, gente. Tem mais a ver com sensação do que com crença. Então é mais fenomenológico ainda, na minha opinião, esse processo do que se possa imaginar. Graças ao mecanismo de tradução psiconeural, os valores morais associados a determinada visão do mundo espiritual podem ajudar-nos a governar nossos impulsos emocionais e agir de maneira genuinamente altruística, ele diz aqui. Nesses casos, a consciência moral substitui a programação inata como reguladora de comportamentos. Por sua vez, a capacidade de comportamentos racionais e éticos liberta-nos dos primitivos mandatos do cérebro da classe dos mamíferos. Tal liberdade é responsável pelo fato de que, embora o genoma seja o mesmo em todas as sociedades humanas, algumas culturas valorizam e fomentam a violência e a agressão, enquanto outras as julgam negativas e jamais as empregam. Por sorte, muitas culturas também começaram a incentivar as pessoas a se mover além do senso de obrigação com os familiares ou grupo social para uma apreciação e compaixão por toda a vida, sobretudo por outros seres humanos, porque podemos com muita facilidade identificar-nos com eles. E isso é bem interessante, sim, muito importante. Ele fala também até das experiências de quase morte, né? Que é bem interessante, mostrando, por exemplo, que a mente e a consciência e o eu podem continuar ativos mesmo quando o cérebro deixa de ser funcional e se chega aos critérios de morte, né? E que as tais experiências místicas, espirituais ou religiosas podem ocorrer sem o funcionamento do cérebro, segundo várias pesquisas com EQM, né? Com as experiências de quase morte. Ele até cita um exemplo de um relato de um sobrevivente de ataque cardíaco de EQM que disse o seguinte: toda a minha vida até o presente pareceu posta diante de mim uma espécie de inspeção panorâmica, tridimensional, e cada evento me pareceu acompanhado de uma consciência do bem ou mal ou de uma visão interna de causa e efeito. Eu não apenas percebia tudo de meu próprio ponto de vista, como também conhecia os pensamentos de todos os envolvidos, como se tivesse comigo os pensamentos deles. O que significava que percebia não apenas o que eu tinha feito ou pensado, mas até de que maneira isso havia influenciado os outros. Interessante essa pessoa na EQM ter tido toda essa percepção que a gente vê em ambientes espíritas também, né? De que quando a pessoa falece, ela percebe tudo que ela fez na vida e as consequências, né? Toda a causalidade, né? O fio causal de tudo que aconteceu e de tudo que foi feito. Bastante interessante mesmo. Van Lommel classificou as experiências comunicadas pelos pacientes dele, né, esse pesquisador, por tipos. Então tem vários tipos aqui, 1, 2, 3, 4, 5 tipos de experiências. Né? Uma que ele chama de experiência extracorpórea. Trata-se de flutuar fora do corpo físico, retendo ao mesmo tempo a identidade e uma consciência muito clara. A maioria dos pacientes relata que olhava para baixo do alto. Em alguns casos, os pacientes comunicaram informação verificada mais tarde. Outro que ele chama de revisão halográfica da vida pode ser resumida por uma frase bem clichê: senti toda a minha vida passando diante de mim. Mas Van Lommel a descreve da seguinte maneira: tudo o que se fez e pensou parece importante e armazenado. Obtém-se a percepção se o amor foi dado ou ao contrário negado. Como nos ligamos às lembranças, emoções e à consciência de outra pessoa. Sentimos as consequências dos nossos próprios pensamentos, palavras e ações com essa outra pessoa no exato momento em que ocorreram no passado. Um outro tipo de experiência ele chama de encontro com amigos ou parentes mortos nessas EQMs.
As pessoas mortas são reconhecidas pela aparência lembrada, mas a comunicação parece ocorrer por meio de uma transferência direta de pensamentos, um tipo de telepatia. Gente. Outro é o retorno ao corpo. Alguns pacientes entendem por comunicação sem palavras com um ser de luz ou com um parente falecido, que devem retornar à vida, sobretudo se têm uma tarefa a cumprir. Essa opção, conselho ou ordem, contudo, é muitas vezes realizada com relutância, porque parece que a pessoa ela se sente tão bem daquele outro jeito lá, né, quando está naquele, que ela não quer voltar para o corpo físico. Quem é que quer voltar para pagar boleto, gente, estando numa situação tão tranquila, pacífica? Imagina, né? E por fim, o desaparecimento do medo da morte. Quase todos que passaram por EQMs perdem o medo da morte. Isso, em parte, se deve ao fato de que esperam sobreviver, mas também por sentirem mais amor e aceitação do que condenação e incerteza. Né? A revisão da vida não é uma expressão externa de ira divina, mas uma exigência de que sintam os verdadeiros desfechos de suas escolhas. Em geral, as EQMs têm diferentes formações religiosas, mas vivem experiências muito semelhantes. E é possível encontrar essas semelhanças, tanto em descrições de EQMs que vêm de alguém que não é religioso ou é totalmente ateu e agnóstico, de espíritas, de budistas, de hinduístas, e seja lá o que for, existem muitos pontos em comum. Isso não é... Tanto que se diz aqui, quando ele fala das chamadas EQMs negativas, que apenas uma minoria de EQMs é angustiante. A grande maioria não é. A grande maioria seria considerada algo positivo pela pessoa que passa por ela. E acho que faz todo sentido. Todas as pessoas que tiveram EQMs com quem eu conversei pessoalmente até hoje, que eu tive acesso, eu, Paulo, 100% delas disseram que foi uma experiência positiva. Talvez tenha uma ou outra negativa, mas até a mim todos os relatos que chegaram foram positivos, com certeza. Um outro ponto interessante aqui é que as pessoas interpretam as experiências de quase morte usando linguagem e conceitos existentes. Como observa o Van Lommel, esse pesquisador que ele cita, né? A natureza subjetiva e a ausência de uma estrutura de referência para essa experiência levam a fatores individuais, culturais e religiosos que determinam o vocabulário usado para descrever e interpretar a experiência. Tanto que o vocabulário que se usa no Bardotov, o livro tibetano dos mortos, está baseado num ambiente budista. O vocabulário que se usa no espiritismo, num ambiente espírita. E assim, até um vocabulário católico, no caso de uma experiência de um católico, e assim por diante. Né? Então, isso é muito comum também. Quantas línguas conhecidas têm vocabulário para experiência de quase morte? Criam-se línguas para interpretar experiências habituais, não incomuns, e talvez errem em certos pontos. Nem todas as bases de conhecimento são igualmente corretas ou úteis para interpretar uma experiência, e nem todo mundo tira conclusões razoáveis. Né? Mas os que passam por EQMs não estão sozinhos nessa dificuldade. Os místicos queixam-se com frequência de que a linguagem não é adequada à descrição de experiências místicas também. Né? Isso é muito interessante mesmo. Isso aí fala sobre o que ele chama de experiências de quase morte. Né? Bom, e ele tem dado um momento aqui, ele inclusive coloca a importância da pesquisa psíquica, é o nome que se dá hoje à parapsicologia como um fator importante para provar essas coisas, esses estados, telepatia, EQM e outras coisas. Né? E aí então ele cita o pesquisador Dean Radin, né? que escreveu o livro Mentes Interligadas. Muito interessante esse livro. Ele diz o seguinte: há divergências sobre a interpretação das provas, mas a verdade é que quase todos os cientistas que as estudaram, incluindo os céticos teimosos, né, sobre os fenômenos psíquicos, agora concordam que vem acontecendo alguma coisa interessante que merece atenção científica legítima. Curiosamente, o filósofo Sam Harris, figura não muito simpática, admite isso em The End of Faith, Religion, Terror and the Future of Reason, em que reconhece um corpo de dados que atestam a realidade de fenômenos, muitos dos quais ignorados pela ciência dominante. E admite: a máxima segundo a qual afirmações extraordinárias exigem provas extraordinárias
permanece um guia razoável nessas áreas, mas isso não significa que o universo não seja muito mais estranho do que supõem muitos de nós. Perfeito. É importante compreender que um saudável ceticismo científico é compatível com uma abertura fundamental de mente. Perfeito, isso que eu proponho, inclusive, aqui no canal, quando se analisa as questões espirituais no geral, gente. Né? Harris pouco tem a temer por dois motivos. Um saudável ceticismo científico é, por definição, compatível com uma fundamental abertura da mente. De qualquer modo, reconhece-se cada vez mais a parapsicologia, o estudo de efeitos psi, como uma legítima disciplina científica. E eu acho que é por aí mesmo, né? Independente das fraudes que ocorrem nesse meio, que ele também cita, né? Ele diz até que o Dean Radin, esse pesquisador do Mentes Interligadas, sugere que a parapsicologia talvez aponte novas direções, forjando elos entre a psicologia, que se originou como disciplina baseada na mente, e a neurociência e a ciência cognitiva, que se originaram como disciplinas baseadas na matéria. A parapsicologia supõe que o método científico pode tratar da mente, desde que as hipóteses propostas aceitem a existência da mente e sua eficácia. Né? Então, senão não faz sentido, né, nesse caso. Então, muito bem. Vamos ver o que mais que ele coloca. A mente cria o cérebro, é uma outra afirmação que ele fala. Ele vai falar no capítulo 7, quem vive experiências místicas e o que as provoca. Ele vai falar do misticismo em si, né? Que, segundo o William James e outros, é uma das palavras mais mal empregadas na linguagem popular. Há mais de um século, o psicólogo americano William James observava que se tornara um epíteto abusivo aplicado a qualquer opinião que tomemos como vaga, exagerada, sentimental e sem base nos fatos ou na lógica, uma coisa mística. Pior ainda, segundo a pesquisadora britânica de misticismo Evelyn Underhill, o termo misticismo tem sido usado como desculpa para todo tipo de ocultismo, pois dilui o transcendentalismo, o inanisimbolismo, o sentimentalismo religioso ou estético e a má metafísica. Por outro lado, foi também empregado como um termo de desprezo por aqueles que criticam essas questões. Né? Mas não é bem assim, né, gente? Não é bem assim. Bom, os místicos sérios buscam acesso ao quê? A níveis de consciência ocultos da vida diária, que nós não percebemos, é basicamente isso. Né? E a característica mais importante e central em todas as experiências místicas, ele diz, citando Stace, Rick Stace, é que envolvem a apreensão da unidade não sensória fundamental em todas as coisas, uma verdade única ou una, na qual não penetram os sentidos nem a razão. Então é não dual, gente. Em outras palavras, transcende completamente nossa consciência sensório-intelectual, ou seja, transcendendo o intelectual, transcende o dualismo. Transcendendo o sensório, não gera pensamentos, que depois vão ser interpretados. É uma percepção direta. O misticismo é uma experiência mística, é uma percepção direta. O Stace também observou que não se deve confundir experiências místicas, né, com telepatia ou telecinesia, né? Nem, obviamente, com as várias afirmações sobre o oculto. Podem-se agrupar as experiências místicas em categorias gerais. A maioria enquadra-se em um dos três tipos gerais de misticismo: o monístico, o panteísta e o teísta. O que é isso? É interessante essa classificação aqui, super importante. Prestem atenção. Misticismo monístico é a experiência mística da sensação de que o universo é criado em torno de um centro do qual tudo emana. Misticismo panteísta, nele o místico sente que todo o universo externo representa o poder supremo e o que ele sente faz parte desse poder. E no misticismo teísta, sentimos a presença do mais alto poder do universo ou de um poder que vem de além do universo. Então, vamos fazer um trabalho inverso agora. Misticismo teísta sente a presença do mais alto poder do universo, de uma visão de Deus, então, nessa ideia, ou de um poder que vem além do universo, fora do universo, inclusive, que seria o teísmo estritamente. Então, as pessoas que têm essa ideia na mente tendem a ter experiências com essa interpretação.
No caso do misticismo panteísta, o místico sente que todo o mundo externo representa um poder supremo e aquilo que ele sente faz parte desse poder. Então seria o panteísmo, Deus em tudo. E o tipo de misticismo que eu falo, quando eu chamo de monismo de consciência, é o chamado misticismo monístico, que é a experiência mística da sensação de que o universo é criado em torno de um centro do qual tudo emana. E, na minha opinião e de outros, é um centro de consciência. Não de ser, mas de consciência. Então, as experiências que eu tive na minha vida, eu interpreto nesse primeiro sentido, um sentido monístico, ou de monismo de consciência. Só para especificar a vocês que em qualquer um dos três casos se sente alguma coisa, uma força, uma experiência, alguma coisa. Eu digo coisa, porque nem quero dizer que é um ser, mas é uma percepção, de alguma forma. Ou absorção em algo nesse sentido. O próprio Dean Radin diz que o místico se assemelha a um cientista de várias formas surpreendentes, segundo o Beauregard. A ciência concentra-se em fenômenos externos e objetivos, enquanto o misticismo nos internos e subjetivos. É interessante que inúmeros cientistas, intelectuais e sábios no correr dos anos tenham revelado profundas semelhanças subjacentes entre as metas, práticas e descobertas da ciência e do misticismo. Alguns dos mais famosos cientistas escreveram em termos quase indistinguíveis dos escritos místicos, A forma como eles intuíram algumas das suas descobertas mais importantes, digamos assim, no final da história. E ainda tem um processo de identificação da experiência mística, que é um trecho muito interessante do livro do Beauregard, que diz o seguinte: segundo o pioneiro psicólogo William James, em 1902, as principais características da experiência mística são inefabilidade. O sujeito da experiência imediatamente diz que ela desafia expressão. Isso é ser inefável. Não consigo expressar aquilo que eu estou sentindo. É algo totalmente difícil de fazer. Porque é não dual. É isso que eu digo. Segundo, qualidade noética. O que é isso? Embora muito parecidos com os estados de sentimento, os estados místicos se assemelham àqueles que os sentem e também são estados de conhecimento. Nous é isso, inteligência, capacidade de conhecer, da palavra grega nous. Então são estados de conhecimento, mas de um modo diferente do que nós estamos acostumados no nível dual. E aqui está, na minha opinião, essa consciência primordial dentro do meu monismo de consciência pode gerar estados de conhecimento não dual. E gera, inclusive, um tipo de convicção de uma verdade universal que não pode ser provada racionalmente, mas que brota na mente. Então o budismo tem um conceito sobre isso, de como brota o conhecimento dos Budas, ou quando eles querem influenciar alguém, ou alguma coisa assim. Acho que faz muito sentido essa noção de um conhecimento que brota, ele surge. E vem como uma convicção, não é uma fé no sentido de eu acredito que é assim, não, é uma certeza interna, que não pode ser provada cientificamente porque é uma experiência não dual, ela não pode ser reproduzida em laboratório, então esse é um elemento complicante da coisa, mas é. Então, das principais características, então, a inefabilidade, qualidade noética, a terceira é a transigência. Não é possível manter os estados místicos por muito tempo, são bem assim mesmo, Frequentemente, quando se desfazem, só se pode reproduzir sua qualidade mística de modo imperfeito na memória. E é verdade, não é a mesma coisa que a experiência novamente. E quarta, passividade. Uma vez iniciado o tipo característico de consciência, o místico sente como se o seu livre-arbítrio estivesse distante e, na verdade, às vezes, como se estivesse sendo agarrado e segurado por uma força superior. Uma coisa nesse sentido, Mas a Evelyn Underhill, em 1911, apresentou uma lista, de certa forma, diferente dessa do William James. E tem 4 coisas aqui, 4 características que seriam as seguintes. Primeiro, o verdadeiro misticismo é ativo e prático, não é passivo nem teórico. É um processo vital orgânico, algo feito por todo o eu, e não algo sobre o qual o intelecto mantém uma opinião. Portanto, também não tem a ver com o intelecto, novamente não dual. 2. Os objetivos do misticismo são inteiramente transcendentais e espirituais, portanto não duais, na minha opinião.
O misticismo não se interessa de modo algum por acrescentar, explorar, redistribuir ou melhorar coisa alguma no universo visível. Verdade, nesse sentido é verdade. A experiência não tem esse objetivo. Não quer dizer que estando no mundo depois nós não vamos fazer mudanças sociais que são importantes, gente. Vamos sim, até pela natureza da mudança que vamos sofrer. 3. O uno para o místico não é apenas a realidade de tudo que existe, mas também um objeto de amor vivo e pessoal, jamais um objeto de exploração. Esse é um recadinho para os teístas que usam para barganhar com Deus tudo o que eles podem do vil metal, né, gente? E 4. A união viva com esse uno é um estado ou forma definitivos de vida realçada. E o filósofo W.T. Stacy, em 1960, fazia a distinção entre experiência mística extrovertida e introvertida. Extrovertida, experiência mística extrovertida. A natureza, arte, música ou objetos mundanos facilitam a consciência mística. De repente são transfigurados pela consciência do uno. E introvertida, encontra-se o uno no fundo do eu, no fundo da personalidade humana. Em geral, Stacy encarava o misticismo introvertido como muito mais importante em termos históricos, porque escapava à limitação dos sentidos. Essas listas são úteis, mas para diferentes fins, né? William James, que admitia não ser místico, descreve o misticismo de uma forma mais distanciada que Evelyn Underhill, pessoalmente mais simpática ao temperamento místico. Stacy preocupava-se em primeiro lugar em separar a consciência mística de várias afirmações sobre os estados de consciência incomuns, por exemplo. Então, tem várias questões aí a serem consideradas, né? Os místicos não buscam eliminar a consciência como tal. Esse é um ponto importante que ele afirma assim, aqui. E sim, a consciência cotidiana é que gera altos níveis de ruído mental, algo fatal para a experiência mística. Isso é importante. Para acessar um nível enterrado de consciência, os místicos têm de negar ou descartar sistematicamente a distração por meio de padrões. Assim, o problema da linguagem resulta de duas fontes separadas. Os místicos negam conceitos de rápido entendimento, mas têm dificuldade para descrever a consciência mística. Isso é uma grande verdade, né? O cauteloso James adverte: pode-se propor que a negação por eles de todo adjetivo que se proponha como aplicável à verdade última, ele, o eu, o Atman, devem ser descritos apenas por não, dizem as Upanishads. Embora na superfície pareça uma não função, é uma negação feita em favor de um mais profundo sim, na verdade. Não estão negando a experiência em si. Os paradoxos ensinam ao ouvinte que a consciência mística é diferente do fluxo normal do pensamento humano. Isso, sim, é uma grande certeza, né? E as experiências místicas são raras até mesmo para os místicos, ele afirma aqui, né? Um dos motivos é que o desejo de tais experiências impõe uma barreira. Aí que está por que as pessoas têm dificuldade de ter certos experimentos. Quem já trabalhou com desenvolvimento de mediunidade entende isso que ele quer dizer. O desejo de ter a experiência pode ser uma barreira para se ter a experiência. Quando a gente solta, a experiência pode vir a ocorrer, né? Libertar a mente das ilusões, por exemplo, né? Processos meditativos podem ajudar nisso. Por exemplo, processos para a abolição do eu, não a abolição da consciência, que é uma coisa completamente diferente disso, né, gente? Então, é isso aí. O misticismo não envolve, dentro de um subtítulo que fala sobre equívocos aqui, não envolve, em princípio, ouvir vozes ou ter visões, para quem pensa que é isso. Algumas figuras religiosas famosas, até como o apóstolo Paulo, né, tiveram visões dramáticas dessas que mudam uma vida. Alguns desses visionários tinham tendências místicas, como ele, ao que parece, mas outros não. Em geral, os místicos sérios não buscam essas manifestações, sejam materiais, que são as visões corporais, né? Seja no olho mental, que são visões interiores, porque não são consciências místicas como tais. A busca de visões é encarada como uma distração da consciência mística. Isso é muito interessante.
Os místicos passam considerável tempo em prece, contemplação, até em meditação, se vamos falar dos orientais. Mas não há relação inversa entre a capacidade de contemplar e a de agir com eficácia. Esse é um ponto importante também. Né? Ele até faz aqui uma diferenciação baseada na Evelyn Underhill entre misticismo e histeria. São coisas diferentes, né? Mas ele coloca o seguinte: misticismo e histeria têm a ver com a dominação da consciência por uma ideia fixa ou intuição intensa, que governa a vida e pode produzir resultados físicos e psíquicos surpreendentes. No paciente histérico, essa ideia muitas vezes é trivial ou mórbida, mas tornou-se, graças à condição mental instável do eu, uma obsessão. No místico, por sua vez, a ideia dominante é grande, tão grande que quando recebida por completo pela consciência humana, expulsa quase à força tudo mais. É nada menos que a ideia ou percepção da realidade transcendente à presença de Deus, segundo a Evelyn Underhill. Daí o monoideísmo do místico ser racional, enquanto o do paciente histérico é invariavelmente irracional. Então ele faz então essa separação entre as duas coisas. Muito bem. Ele diz que muitas pessoas têm uma sensação do luminoso, uma presença transcendente nas suas experiências místicas. Isso com certeza. Né? Ele tem uma explicação muito interessante que dá para fazer uma diferenciação entre o que seria o misticismo cristão e o misticismo budista, que não falhou aqui no livro. Muito bom mesmo. As experiências místicas ou espirituais e religiosas são um traço da experiência humana em todo o mundo, em toda a história. Né? Não resultam de qualquer cultura ou sistema de crença. Eu diria que são matizados pelas culturas e sistemas de crença, né? Como Sam Harris também diz. Contudo, todas as experiências humanas são interpretadas dentro de um contexto. É assim mesmo. Na tradição cristã, o absoluto é, em geral, sentido como uma personalidade transcendente, cheia de amor e misericórdia, com a qual nossa personalidade se fundiu temporariamente e transformou-se numa personalidade semelhante, embora finita. Então, essa personalidade, esse transcendente, esse absoluto é, nesta visão cristã, Deus. Na tradição budista, o absoluto é considerado impessoal, assim como no Advaita Vedanta também. No entanto, não se pode senti-lo sem misericórdia por todas as coisas vivas. Por exemplo, o voto de Bodhisattva para os budistas tibetanos que desejam atingir a iluminação mística é que eu alcance a condição de Buda em benefício de todas as coisas sensíveis, ou de todos os seres sencientes. Em suma, a história dos místicos sobre suas experiências apontam em direções semelhantes, mas as expressões específicas dependem da linguagem e da cultura. E isso é uma coisa bem interessante mesmo de se considerar. Muito bem, gente. Então ele tem aí, vai explicando também as experiências que ele fez com as carmelitas. Né? E aí fala aqui umas avaliações aqui sobre os tipos de espiritualidade que surgem nesse sentido. E aí eu criei assim umas noções que são o que eu chamo de espiritualidade de poder e espiritualidade de amor, né, vamos dizer assim. A espiritualidade de poder teria a ver com o mágico, com o sacerdotal, até com o chamado médium histérico, muitas vezes. E a espiritualidade de iluminação, de amor ou de compaixão teria a ver com o xamã, com o místico, o médium que não é histérico, que é aquele mais profundo, canalizadores, que não são fraudulentos, obviamente. Tem mais a ver com isso. Eu acho que isso seria bem interessante de se analisar. Né? E aí eu até desenvolvi assim um outro conceito a partir dos trechos dele que eu li, de 4 tipos de espiritualidade que nós podemos considerar. Isso é a conclusão minha a partir do que eu li do texto do Beauregard. Seria a espiritualidade de poder, de amor, do saber
e de criatividade. Nós sempre vamos tender para uma ou mais de uma dessas formas. O que seria a espiritualidade de poder? Tem muito a ver com vontade e com magia. Tem a ver com pensamento mágico, ou adquirir alguma coisa que me dê um benefício, digamos assim. Né? Muito da religiosidade cristã pentecostal cai nesse tipo de espiritualidade, de algum poder que vem, algum poder que o Espírito Santo lhe dá, alguma coisa nesse sentido. Existem em várias tradições de magia, tradições mágicas, isso também, em geral. Né? Na espiritualidade de amor, estariam os conceitos de devoção, idealismo e até de cura nesse sentido. Né? Na espiritualidade do saber, teríamos as noções de meditação, filosofia e da própria experiência, que aí é que é possível ter um saber. Tem muito a ver com a espiritualidade oriental, isso aqui, de certa maneira. E o que eu chamo de espiritualidade de criatividade seria uma harmonia holística com tudo. Tem a ver mais com uma espiritualidade sistêmica, de certa forma. Então, foi um conceito que eu desenvolvi na época que eu li esse livro, já faz alguns anos que eu li, né, de alguma forma assim. Muito bem. Ele vai citando muitas outras coisas nesse livro, mas basicamente a ideia dele é que nosso cérebro, né, ele é apenas um aparelho, acho que é um termo bom para a gente usar aqui, que retransmite essa consciência cósmica primordial, né, alguma coisa transcendente, e digamos que o nosso corpo, e não só o cérebro, mas o corpo inteiro, né, nós temos neurônios fora do cérebro também, né, ele é uma espécie de modulador, ele modula uma consciência muito mais vasta do que a consciência que nós apresentamos no dia a dia. Então vocês imaginem uma consciência, é um exercício que eu sugiro que vocês façam comigo agora, quase meditativo. Imaginem o universo todo, a totalidade, como um oceano de energia, de consciência, muito vasto, com pleno potencial, de tudo, até do que nós nem imaginamos. E que quando nós estamos num corpo, esse potencial ele se torna restrito a uma região, a um campo menor dentro do universo, que é o nosso campo de percepção. E tudo aquilo que é tão vasto e infinito vai se restringindo, se tornando finito. E obviamente que assim nós não percebemos a infinitude, pelo menos de fato, né? Nós podemos raciocinar sobre ela. Mas mesmo que nós raciocinemos sobre o infinito, não significa que nós percebemos o infinito. De fato, ninguém percebe o infinito em nível racional dual. Só é possível talvez ter alguma noção do infinito numa experiência mística ou uma experiência não dual. E se vocês tiverem essa percepção, não vão conseguir explicar em palavras, só em símbolos, que não são a coisa em si, não são a experiência. A descrição da experiência não é a experiência. Não é a experiência. Ok? Então recomendo realmente este livro aqui. E agora, ainda antes de encerrar, eu vou fazer uma apresentação sobre a Denise O'Leary, que foi a coautora do livro, uma divulgadora do trabalho do Beauregard, porque ela recebeu em alguns sites umas críticas bem fortes em relação a isso. E agora que eu apresentei, né, nesses dois vídeos as ideias básicas, o geral assim, né, do livro do Beauregard, obviamente não vou entregar todo o ouro, como se diz, não é? Vocês leiam o livro, então, né? Tem algumas críticas que foram feitas ali, eu até vou colocar aqui na nossa tela aqui da internet, especificamente. Aqui. Saiu num site, que é no Calmaria Tempestade, a tradução, na verdade, de um texto do Andy Clark. Não adianta espelhar, não existe uma neurociência não materialista, que na realidade é uma crítica a essa questão, tentando dizer que não existe, né? E o próprio Clark, esse filósofo, teria dito que às vezes não é claro se deve falar ou calar. Especialmente nebuloso quando confrontado com argumentos falhos, sem apoio em qualquer evidência convincente, mas que reivindicam apoiar conclusões drasticamente radicais. Será que engajar-se nessas questões lhe emprestará legitimidade espúria ou é melhor para cortar logo o mal pela raiz? Esse é o enigma colocado pela chamada neurociência não materialista, criticando, né? Essa curiosa quimera
a neurociência não materialista é encabeçada pela jornalista e blogueira conservadora pós-darwinista, segundo o próprio artigo define, Denise O'Leary, e por alguns pesquisadores como os neurocientistas Mario Beauregard e Jeffrey Schwartz. O primeiro deles, coautor com O'Leary, de um livro sobre o tema The Spiritual Brain, que é o cérebro espiritual, né? A Neuroscientific Case for the Existence of the Soul. No cerne dessa suposta nova abordagem científica está a alegação de que a mente existe e usa o cérebro, mas não é a mesma coisa que o cérebro. Foi a afirmação do livro, sim. Como que o pessoal tenta contestar isso em um artigo como esse, né, gente? Essa alegação, contudo, pode ser interpretada de duas formas diferentes. Uma delas, um tanto trivial, pelo menos a uma primeira olhadela, mas que tem repercussões interessantes em relação a como encarar a mente e mesmo a consciência. Porém, é na segunda forma de interpretar essa afirmação que os reais problemas se escondem, né? Sabendo, e olha aqui como é que eles fazem para contestar qualquer abertura de pesquisa, né? Sabendo que O'Leary, assim como Schwartz, é uma simpatizante do design inteligente, já podemos ter uma ideia de que alguma coisa mais audaciosa e tola está implícita na alegação anteriormente apresentada. Aqui também estão em jogo as supostas evidências para uma mente imaterial e separada do corpo, mas que ao mesmo tempo é capaz de controlá-lo e usar as informações angariadas pelos sistemas sensoriais disponíveis, mesmo sendo algo fora deste mundo. Um fantasma da máquina, para utilizar a expressão cunhada pelo filósofo Gilbert Ryle, é o que passa a ser o alvo das investigações dessa suposta nova forma de fazer neurociências. Como Clarke deixa bem claro, a implicação pretendida por O'Leary, Beauregard e Schwartz é que a mente, ou pelo menos parte dela, está totalmente fora da ordem natural, ou inebriante, ou talvez não tão inebriante, reino da alma ou espírito não material. Embora ele não use muito esse termo espírito nesse sentido, que está aqui, né, no livro dele, nos trechos que eu li nesses dois vídeos para vocês, ele está realmente dizendo que a mente não pode ser explicada unicamente pelo aparato neuronal. É isso. E é isso que os neurocientistas do materialismo compulsório não gostam. Claro que, como um defensor da primeira interpretação da alegação de O'Leary, faz questão de separar as duas interpretações e as conclusões que podemos tirar delas. Assim como alguém poderia razoavelmente argumentar que existe mais, digamos, na aderência ao asfalto do que o explicado unicamente pela análise da estrutura e do desempenho do motor do automóvel, pode-se sugerir que há mais da cognição humana do que aquilo que encontramos só ao olhar para a estrutura, atividade e função do cérebro, né, sozinho. Não é preciso muito para perceber que essa reivindicação é satisfeita ao nos darmos conta de que muito do nosso sucesso intelectual enquanto espécie, para parafrasear Clarke, advém da forma como nós temos ao longo do tempo lentamente estruturado o nosso ambiente de um jeito que cérebros como os nossos, ao trabalhar em conjunto com os apetrechos e arcabouços externos corretos, podem resolver problemas que deixariam doido qualquer agente humano desavisado, por exemplo, de uma cultura muito diferente. Pense em canetas, PCs, iPhones e similares. Mesmo contar com os dedos ou determinadas maneiras de se decorar um bolo podem ser vistas como a criação de um circuito de resolução de problemas que potencialmente combina elementos neurais e não neurais. Há aqueles também, e eu me incluo entre eles, que iriam mais longe, argumentando que nós, seres humanos, às vezes somos capazes de criar e manter estruturas de resolução de problemas em que elementos neurais, corporais e mundano-ambientais são tão densamente e complexamente interligados que passa a valer a pena tratar todo o conjunto como uma espécie de arquitetura cognitiva distribuída em seus próprios termos. A visão esposada por Clarke é estudada em campos legítimos da investigação científica e nas áreas e abordagens para ciências cognitivas conhecidas como cognição situada, incorporada, inativa ou estendida. Existem, sem dúvida, muitos pontos debatidos e argumentos prós e contras, além de muita discussão sobre várias questões referentes a estas formas de investigar e encarar a cognição. Contudo, não existe nenhum indício, até mesmo entre aqueles pesquisadores que defendem as formas mais radicais dessas abordagens, qualquer referência à influência de um domínio não material e espiritual sobre o cérebro. As abordagens situadas e estendidas de cognição são tão materiais
quanto às formas mais tradicionais de ciências cognitivas. Então, onde diabos os neurocientistas não materialistas encontram suas evidências? Segundo esse artigo crítico aqui, né? Os argumentos seguem duas vias. A primeira via viria do fato de que certas manifestações de estados mentais podem influenciar os estados do cérebro, e a segunda seria uma decorrência da ausência de uma explicação plenamente satisfatória materialista contemporânea para chamar de experiência consciente propriamente dita. Aliás, algo que o filósofo australiano da mente David Chalmers já denunciou. Não se tem uma explicação satisfatória da experiência consciente. E não se tem mesmo. Até um artigo crítico como este aqui reconhece essa falha. A primeira via argumentativa é ilustrada pelas atitudes do neurocientista Mario Beauregard, que parece se impressionar com o simples fato de que o pensamento deliberado pode afetar a atividade neuronal. A mudança voluntária de atenção de um sujeito provoca mudanças no estado de ativação cerebral detectáveis através de um sistema de neuroimaginamento. Beauregard e seus colegas descobriram que os indivíduos foram capazes de inibir a excitação sexual deliberadamente durante a visualização de imagens eróticas. Eles descobriram também que circuitos específicos do cérebro eram ativados durante esse processo. Esse tipo de experimento é completamente legítimo e realmente suporta uma parte das conclusões de Beauregard. Claro, apenas aquelas mais convencionais, como o fato da autorregulação emocional, é normalmente implementada por um circuito neural que inclui várias regiões pré-frontais e subcorticais e estruturas límbicas, né, desse tipo. A tradução do inglês dele está meio ruimzinha aqui, gente. Até aí nada demais, porém, a partir de observações tão simples e incontroversas, Beauregard reivindica que seus resultados são evidência de que a partir do fato de que estados e conteúdos mentais comprovadamente afetam estados cerebrais, as mentes não podem ser totalmente instanciadas no cérebro, né? Nem nas relações deste com o ambiente e nem em nenhum lugar de nosso mundo físico. Mesmo que ainda saibamos pouco sobre o funcionamento do cérebro e que nossa familiaridade com outros sistemas complexos capazes de se automodificar seja muito limitada e, portanto, nem sempre podemos contar com nossas intuições, ainda assim, certamente não há nada de especial nos experimentos de Beauregard que nos faça precisar de suas conclusões não materialistas. Óbvio que é um materialista que está falando isso, né, gente? Estamos apenas vendo um caso em que um estado do cérebro influencia outro estado cerebral. No caso em apreço, complacente processar o comando verbal para tentar não se tornar impactos, despertou algum aspecto da atividade neural, de modo que em outros aspectos, por sua vez, o impacto da... Nossa, que horrível essa tradução dele aqui, gente. O pensamento deliberado que afeta os estados do cérebro e modifica a excitação posterior é ele mesmo instanciado no cérebro. Portanto, não há mistério de onde vem o estado mental desencadeador do processo. Isso é exatamente o que qualquer materialista esperaria. Estamos lidando com complexas redes causais que estão em ação em um sistema dinâmico completamente funcional. Mas, mesmo assim, os resultados relatados por Beauregard não são mais surpreendentes do que o fato de que a ingestão de um produto químico pode afetar a forma como nos sentimos. Influências internas ou externas a um sistema são igualmente materiais, só que eles não conseguem dizer por que são materiais, né? Ou pelo menos não há nada nos dados de Beauregard que nos leve a pensar o contrário. O fato de que os seres humanos têm a capacidade para influenciar a dinâmica eletroquímica de seu cérebro, voluntariamente mudando a natureza da mente, os processos se desenrolam no espaço psicológico. É tão mundano como o fato de que nós podemos usar uma das nossas mãos para tocar a outra. Né? Jeffrey Schwartz, trabalhando com PET, que é a tomografia por emissão de pósitrons, tenta oferecer o mesmo raciocínio torto de Beauregard, mas dessa vez ao mostrar evidências que a terapia cognitivo-comportamental, TCC, para o transtorno obsessivo-compulsivo, que é o TOC, consegue causar mudanças detectáveis nos circuitos do cérebro funcional. De novo, nada além do esperado por qualquer bom e velho naturalista fisicalista. O problema parece ter sua origem no fato de que tanto Beauregard quanto Schwartz simplesmente definem a mente como imaterial e não física, usando isso como premissa básica.
E daí usam seus resultados para concluir pela imaterialidade da mente e a existência de um espírito não físico. Porém, isso é uma mera petição de princípio. Bom, mas aí vejamos que aqui é uma questão bem importante. Os cientistas materialistas fazem a mesma coisa. Eu poderia, inclusive, trocar os termos e dizer que os cientistas materialistas simplesmente definem a mente como material e física, usando isso como premissa básica, e daí usam os seus resultados para concluir pela materialidade da mente e a inexistência de alguma coisa, um espírito ou algo não físico. E também seria uma mera petição de princípio. Vocês viram como é fácil fazer esse tipo de coisa? Bom, então isso não serve como um argumento. E dá para ver que esse próprio artigo, né, criticando o trabalho do Beauregard e da O'Leary, é completamente tendencioso também. Então, é só para mostrar para vocês como um artigo crítico pode ser muito ruim. Inclusive, a tradução do inglês ali está muito ruim, a forma como foi colocada é muito ruim. E então temos que dizer o seguinte: a tese de Beauregard tem sua lógica sim, deveria ser considerada. A mente vai além do cérebro. Como eu digo, ela preexiste ao cérebro ou ao corpo físico e talvez pós-exista, que é sobreviva, e tem ação à distância. Eu chamo de as três qualidades, né, sistêmicas da mente. E não tem outra coisa que se possa fazer a não ser considerar esta possibilidade, uma teoria de trabalho, né, uma hipótese de trabalho, melhor dizendo, para que se faça alguma coisa. Mas como a ciência do chamado materialismo promissório, como ele diz no livro dele, não está interessada nessas coisas, ela também já criou uma tese prévia de que tudo é material, ela não vai aceitar nada que não seja material. Então, a mesma acusação que ela faz, né, essa ciência faz ao Beauregard, ao Schwartz, ao Leary e outros, ela está usando de modo invertido. Então, isso não faz sentido nenhum, gente. Nenhum. Sei que esse livro é complexo, espero que vocês, né, possam ter acesso a ele, ler, tirar as próprias conclusões de vocês, se realmente o materialismo promissório tem alguma lógica em dizer que tudo é material e pronto, embora não consiga explicar o fenômeno da consciência, como diz David Chalmers, ou se tem alguma outra coisa a mais, seja lá o que for, gente. Ok? Quem gostou desse vídeo, dá aquela curtida para nos ajudar. Se inscreve no nosso canal se ainda não é inscrito. Compartilha esse nosso vídeo, inclusive o primeiro vídeo que nós falamos do livro Cérebro Espiritual. Se puder se tornar membro do nosso canal, eu agradeço imensamente a gentileza de vocês. E se mesmo assim não puderem nos ajudar, mas quiserem fazer um Pix em qualquer valor para ajudar o nosso canal, aqui está a minha chave Pix, paystackle@gmail.com. E eu agradeço qualquer contribuição que vocês possam fazer em nosso favor, pessoal. Inclusive, paystackle@gmail.com é o meu e-mail para que vocês mandem dúvidas, sugestões, até de vídeos aqui para playlist Ciência Espiritual ou para outras playlists do canal. Fiquem à vontade para mandar o que vocês quiserem, a opinião de vocês sobre os vídeos, o que vocês bem entenderem. Quem quiser me seguir nas redes já sabe, meu Instagram, @paystackle, youtube.com/paulstackle, Twitter _paystackle, facebook.com/canal Paulo Stackle, gente. Estou à disposição de vocês para todas as considerações que vocês quiserem. Eu tenho feito muitos dos episódios aqui da playlist Ciência Espiritual são análises de livros, como esses dois últimos que foram a análise do cérebro espiritual do Mario Beauregard. Na verdade, desde o início da playlist, eu já estava prometendo fazer análise desse livro, mas ele tem essa polêmica toda aí, né? Da acusação do design inteligente, outras coisas que não é verdade. Se vocês lerem o livro vão ver que não é assim. Ele não, inclusive já no primeiro vídeo eu mostrei o trecho em que ele diz que ele não é um anti-evolucionista de forma alguma, ele acredita na evolução das espécies, né? O que ele está colocando é se a mente, que o nosso corpo evoluído de modo darwiniano apresenta, a nossa consciência, é meramente um produto biológico, material, ou ele é apenas a expressão
no nível mais profundo de alguma coisa não material, ou pelo menos de alguma coisa no nível profundo da existência, que é como eu chamaria a consciência primordial. Essa é a minha opinião, inclusive. Há um nível mais profundo, uns chamariam de nível espiritual, mas eu não vejo separação real entre material e espiritual, então eu prefiro dizer nível mais profundo da consciência, ou da natureza da realidade também. E por isso que há uma relação inequívoca entre o cérebro, os neurônios e seus processos e a manifestação da consciência e da mente. Mas dizer isso não é a mesma coisa que dizer que a mente e a consciência são o cérebro. São coisas completamente diferentes, pessoal. Ok? Era isso que eu tinha para apresentar para vocês sobre esse livro, muito interessante realmente. Espero que vocês tenham gostado. Então, até o próximo episódio, em algum momento, né, porque agora não é mais necessariamente semanal, pode ser a qualquer momento da nossa playlist Ciência Espiritual. Até o próximo, então, pessoal.